Bom, se do verso 1 ao verso 4 está descrito quem é o religioso ateu, que enche as lideranças dos nossos grupos, por exemplo, para dar uma ideia de como a liderança é uma coisa e o povo é outra, vamos tomar a eleição como exemplo. 90% dos líderes, dos ateus de liderança religiosa, votam na arminha, votam na proposta de iniquidade, alegram-se com a falta de empatia, de solidariedade, creem que é possível transformar vidas humanas por imposições legais e pautas obrigatórias de costumes. São ateus que pensam assim. E 1 milhão de outras coisas que estão aqui. E hoje em dia, 90% dos pastores evangélicos creem assim. Ensinam assim, praticam assim, ou, se não creem assim, ficam calados, com medo de exercitarem um contraditório. Mas o povo não. Tem 40 e tantos por cento do povo que ainda está assim, mas que talvez até mude de ideia nos próximos 2 meses. E tem uma outra quantidade quase do mesmo tamanho do grupo que ainda está assim, que já não está assim, que pensa diferente, que tem outras alternativas. Agora, interessa a liderança ateia, religiosa, que não tem o temor de Deus diante dos seus olhos, que vive de mentira em mentira, de fake news em fake news, de engano em engano, interessa a manutenção da transgressão, da iniquidade, enquanto eles puderem se remunerar delas. No dia que elas não puderem mais remunerar, eles vão procurar uma outra expressão, um outro veio, onde eles possam enfiar uma agulha para tirar sangue e chupar sangue, porque são os vampiros oportunistas, usando a religião como prática do seu ateísmo e da sua falta de temor de Deus. Até o verso 4 está essa descrição que você pode identificar à sua volta, onde você vá. E na história chamada da igreja do século IV para cá, é só o que você tem. Mas do verso 5 em diante, quando se descreve quem Deus é para aquele que o ama, o teme, o segue com graça, se estabelece também a pauta daquele que não é o transgressor, o ímpio, o perverso, aquele que se faz maldito pela sua prática de maldade. E que pautas são essas? São as pautas de Deus. Os filhos de Deus repetem as pautas de Deus. Como Jesus disse, o que eu vi meu Pai fazer, isso eu faço. Assim como é o Pai, assim é o Filho. Assim como é o Pai, assim são os filhos de Deus. Portanto, os que não são como esses ateus religiosos, que carregam o temor de Deus no coração, quem são eles? Eles repetem o caráter do Pai. Eles são filhos da benignidade. Eles são filhos da fidelidade. Eles são filhos da fome e sede de justiça. Eles têm sede e vontade de ver a verdade, o juízo, a manifestação do que é reto da parte de Deus, se abrigar e se manifestar na realidade da existência, e não apenas nos abismos profundos. Tu, Senhor, preservas os seres humanos e os animais. E se Deus preserva, esses filhos de Deus vivem para preservar também os seres humanos e os animais e a criação. É pauta desses filhos de Deus, é preservar o que Deus preserva.
como é precioso, ó Deus, como é preciosa a tua benignidade. São pessoas que têm prazer em absorverem o caráter da bondade de Deus. Por isso, os filhos dos homens, esses que são assim, esses que amam o caráter de Deus e que são filhos porque repetem os modos do Pai, o caráter do Pai, esses são os mesmos que se acolhem à sombra, no refúgio do Altíssimo, onde encontram o seu descanso e a sua paz. E eles sabem que a bondade de Deus é contínua, que ninguém a fará cessar e que a justiça de Deus é conhecida pelos retos de coração, pelos que buscam alinhar a vida, mente, espírito, que a gente pode chamar de mente, alma, que a gente também pode chamar de emoção, de afeição, de prazer, e as próprias pulsões do corpo. Tudo isso vai se alinhando, vai criando uma coerência, os vasos vão se comunicando em continuidade. O que começa como concepção do pensamento se transforma em atitude e depois em comportamento, em prática dessa benignidade, bondade, justiça, fidelidade, empatia, compaixão, prazer no caráter de Deus. É isso que tem que habitar o meu coração. Em contrapartida, a religiosidade ateia, que nos cerca para todo lado. Por isso é tão difícil encontrar gente lúcida e genuinamente piedosa, que escolheu e fez opção lúcida por andar segundo os passos do Evangelho de Jesus. Quem não escolhe o Evangelho, mas escolhe o cristianismo, fica ateu depois de um tempo, mesmo sem se confessar ateu. Quem não abraça o Evangelho, e só o Evangelho puro e simples, e se entrega à doutrinação religiosa do cristianismo, e ao que dão valor, e às aparências, e às exterioridades, e aos comportamentalismos, e aos moralismos, e às judiciosidades, todas externas, tanto mais quanto vão ficando assim para fora, vão morrendo no espírito para o lado de dentro, acabam virando, como Jesus disse no seu diagnóstico peremptório, sepulcros caiados, cheios de podridão, putrefação e rapina. É o que inevitavelmente, quando nós não escolhemos o amor e a bondade e a justiça de Deus para serem as práticas da nossa vida, a mera omissão, o vazio criado instala esse ateísmo religioso, que não é confessional contra Deus, mas existe contra a vontade de Deus e ensina a transgressão a Deus da maneira mais sutil possível, até roubar a última vontade de obediência sincera no coração da pessoinha mais simples. Jesus, eu expliquei o que eu creio, o que eu vejo, o que eu sei. E eu espero que alguém aqui, ou alguns aqui, ou milhares aqui, queiram internalizar essa compreensão e curarem as suas vidas a partir desse entendimento e do novo compromisso que brote, que ponha raízes no âmago do Evangelho, no coração do Pai.
É o que eu te peço que tu faças, por milagre. Eu sei que dia a dia tu vais acrescentando, como num trabalho de formiguinhas. E eu estou aqui formigando a tua palavra, levando um pãozinho para aqui, para ali, mas eu sei que pouco a pouco tem gente crescendo, crendo, entendendo e nunca mais conseguindo ser de outro modo a não ser teu. E eu peço que tu realizes isso agora, em nome de Jesus. Amém e amém.